Israel utiliza a aviação civil como escudo para atacar a Síria. Fonte: SouthFront. Produção: Dayoplas. Em 27 de dezembro de 2018. No final de 25 de dezembro, a Força Aérea de Israel realizou um ataque com mísseis contra alvos na área do Aeroporto Internacional de Damasco, na Síria. Segundo relatos, os jatos israelenses F-16I lançaram pelo menos 16 mísseis do espaço aéreo libanês. A mídia síria salientou que as forças de defesa aérea, SADF, haviam interceptado a maioria dos mísseis hostis, mas reconheceu que pelo menos 3 militares sírios ficaram feridos no incidente. A SADF também disparou vários mísseis contra jatos israelenses envolvidos nos ataques. As Forças de Defesa de Israel, IDF, confirmaram que empregaram seus próprios sistemas de defesa aérea para proteger os jatos. O lado sírio não usou o sistema de defesa aérea S-300, entregue pela Rússia para repelir o ataque aéreo. O pessoal sírio ainda não concluiu o treinamento necessário. Segundo os especialistas, o sistema sírio S-300 será posto em combate na segunda quinzena de janeiro ou no início de fevereiro de 2019. O recente ataque israelense ocorreu um dia depois que o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que 150 militares de uma das áreas de regimentos de mísseis aéreos do Distrito Militar Central da Rússia retornaram da Síria. Em 25 de dezembro, soldados do exército sírio, apoiados por soldados russos, entraram na aldeia de Erima, a oeste da cidade de Manbij, um reduto das chamadas Forças Democráticas da Síria, SDF. Anteriormente, Erima era controlado pelo SDF. No entanto, seu status atual não é claro. Fontes pró-SDF afirmam que a aldeia será controlada em conjunto pelo SDF e o exército sírio. Fontes pró-governo afirmam que a vila foi entregue ao governo. Fontes locais afirmam que este movimento é o primeiro estágio da implementação de um acordo mais amplo, que pode ser alcançado entre o governo de Damasco, a Rússia e o SDF, dominado pelos curdos. Desde a decisão dos Estados Unidos de retirar suas tropas da Síria e a retomada das ameaças turcas de lançar uma nova operação militar contra grupos armados curdos no norte da Síria, a SDF tem procurado desesperadamente um novo protetor de Ankara. O governo de Damasco e a Rússia são uma das opções consideradas pela liderança curda. Outra opção é esperar que o restante do pessoal dos Estados Unidos e as tropas francesas possam impedir uma ofensiva turca ao longo de toda a linha de contato entre o SDF e os militares turcos. Enquanto isso, Ankara continuou seu fortalecimento militar nas regiões turcas que fazem fronteira com o norte da Síria. Recentemente, um lote de tanques de batalha do Leopard 2A4 foi supostamente enviado para a área. Os ataques aéreos de Israel em 25 de dezembro visaram instalações de armazenamento iranianas e uma bateria antiaérea das Forças de Defesa Aérea da Síria Árabe, SYAADF, em Damasco, uma autoridade militar israelense disse ao jornal Haaretz em 27 de dezembro. O funcionário, que falou sob condição de anonimato, também afirmou que Israel havia avisado a Rússia sobre os ataques aéreos antes do tempo, sem fornecer mais informações. Ativistas pró-governo sírios confirmaram que um sistema de defesa aérea do SYAADF foi atingido durante os ataques aéreos. No entanto, eles disseram que as instalações de armazenamento eram da 4ª Divisão do Exército Árabe Sírio, SAA. Novas imagens de satélite divulgadas pelo Imadsat de Israel confirmaram que as instalações estavam localizadas dentro da base da mesma divisão. Um dia antes, um porta-voz do Ministério da Defesa, MOD, da Rússia disse que os ataques aéreos israelenses em Damasco colocaram em risco 2 aviões civis, o que forçou o SYAADF a atrasar o uso de mísseis terra-ar e interferência eletrônica para evitar tragédia. A escala dos ataques aéreos israelenses reflete a atitude dura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que prometeu tomar medidas contra as forças iranianas na Síria em várias ocasiões durante os últimos meses. A Força Aérea Israelense usou pouso de 2 aviões civis como cobertura para ataques aéreos.
A Força Aérea Israelense, IAF, realizou seus recentes ataques aéreos na Síria quando 2 aviões civis aterrissavam em Beirute e Damasco, colocando os passageiros em risco, disse a repórter Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia. Atos provocativos da Força Aérea de Israel colocaram em risco 2 jatos de passageiros quando 6 de seus F-16S realizaram ataques aéreos na Síria a partir do espaço aéreo libanês, informou a RT.com. Segundo Konashenkov, as Forças de Defesa Aérea da Síria Árabe, SYAADF, atrasaram o envio de mísseis terra-ar e interferência eletrônica para evitar uma tragédia. Enquanto isso, o controle de tráfego aéreo de Damasco desviou um dos jatos de passageiros para um aeroporto de reserva, em Khmeimim, no sul de Latakia. Konashenkov disse que 6 aviões israelenses F-16 usaram 16 bombas de pequeno diâmetro, SDBS, GBU-39 guiadas por GPS nos Estados Unidos no ataque, que ocorreu na madrugada de 25 de dezembro. Apenas 2 SDBS conseguiram atingir seus alvos, enquanto o resto foi interceptado pelo SYAADF. A mídia israelense afirmou que aviões de guerra israelenses atacaram um carregamento de foguetes Fajr-5, fabricados no Irã e que estavam a caminho do Hezbollah. No entanto, o Ministério da Defesa da Síria disse que a agressão teve como alvo um depósito de munição do Exército Árabe Sírio, SAA, que feriu 3 membros do serviço. Em setembro do ano passado, um avião russo Il-20 foi derrubado pelo fogo da defesa aérea síria, quando aviões de guerra israelenses o usaram como cobertura para atacar alvos na costa da Síria. Os recentes ataques aéreos mostram que Israel está usando agora a mesma tática com aviões civis, o que coloca em risco os voos não apenas sobre a Síria, mas também sobre o Líbano e a Jordânia. Fonte: SoundFront. Produção: Daioplas.